Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós. Irmãos, hoje, se Deus permitir, eu quero falar sobre tentação em momento oportuno. Amém? E para isso eu quero ler Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 15. E como está bem pertinho já do versículo do capítulo 5, a gente vai dar uma puladinha só para... Amém? Podemos? Amém. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecados. Então o texto aqui, só para você entender, está dizendo que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, ou seja, o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele se compadece. E aí ele começa a dizer, compadecer das nossas fraquezas, porque antes, ou seja, ele começa a dizer, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, ou seja, a semelhança do homem, assumindo a forma humana, e naquela forma ele foi tentado, assim como nós somos tentados em todas as coisas, mas a diferença dele é sem pecado. Amém? Capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, bem na frente um pouquinho, aqui já é o sacerdote humano. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa se compadecer ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Amém? Então o texto está deixando bem claro que todo sacerdote tomado dentre os homens, ele é constituído a favor dos homens para oferecer sacrifício, não é isso? A oferta diante de Deus, pelos nossos pecados, e que ele possa se compadecer. Ele possa se compadecer pelos pecados, tanto dos ignorantes, que é aqueles que pecam sem saber que aquilo é pecado, aqueles que pecam acham que é normal, quanto pelos ignorantes e pelos pecadores, que é aqueles que reconhecem. Amém? E ele continua dizendo que, porque ele mesmo está rodeado de fraqueza. Observe que o sacerdote tomado dentre os homens, ele está rodeado de fraqueza. O sumo sacerdote de Cristo, ele não está rodeado de fraqueza. Mas tanto quanto eu e você, fomos tentados. Mas por que Jesus não cometeu pecado quando foi tentado? Porque ele não está rodeado de defeitos, de fraqueza. Ele não tinha fraqueza. Vocês estão entendendo? Ele não tinha fraqueza. Só que existe uma fraqueza que Satanás, ele vai te tentar sempre no momento oportuno. E o que é uma fraqueza? Fraqueza é uma debilidade. Por exemplo, vamos supor que você teve vícios nas drogas e não pode sentir o cheiro, saber que aquilo mexe com você, ou alguma coisa, prostituição, algo que você tem uma tendência, você tem uma inclinação para o mal, aquilo é uma fraqueza. Mas o que é a tentação em um momento oportuno? Quer dizer que você está sendo tentado em algo que você geralmente não é tentado. Você está sendo tentado por algo que não é uma fraqueza sua, mas que a oportunidade, que a fase da tua vida vai fazer com que aquilo que você não é tentado te faça ser tentado. Vocês estão entendendo? Então nós vamos falar, se Deus permitir, acerca disso. Senhor Deus, que o Senhor enriqueça, Deus. Enriqueça, Deus, os nossos corações com a tua palavra. Tome em tuas mãos, Deus, cada ensinamento, Deus, cada palavra que formos anunciar, porque grande é o Senhor para dar sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então sabemos que a priori da tentação é que você é atraído quando é engodado pelo mal que está em você. Não é isso? Isso é Tiago capítulo 1, versículo 14. Todo mundo é atraído pelo mal, não é isso? Que há em você, tendo a concupiscência sendo gerada, e aí tem as fases, né? Eu não vou entrar nessas questões, amém? Porém, existem laços que são momentâneos. Existem laços que são do momento, que só vai
tocar em você em um momento específico. E em qualquer fase da vida que não seja aquele momento oportuno, aquele laço não funciona. Aquele laço não pega. E este laço você não vigia, porque não é uma fraqueza sua. Você vigia nas tuas fraquezas, você vigia nas tuas debilidades, mas você não vigia em algo que você não sabe. E às vezes, uma oportunidade, eu vou dar um exemplo para você. Há uns 10 anos atrás, talvez menos, eu assisti uma reportagem de um homem que estava desempregado há 7 meses. Este homem era um homem trabalhador, era um homem que não havia, na sua fase de criança, sido um mau filho, era um homem que foi à escola, estudou, se formou, trabalhou, casou, criou filhos, estava casado e ficou desempregado. Passou então seguro-desemprego, 5 meses, e ele estava procurando emprego há 2 meses, após os 5 meses. Vocês estão entendendo, né? Então, deu 7 meses. Só que os 5 primeiros ele estava recebendo o valor. Mas passou 2 meses sem trabalhar. E um dia ele entrou no frigorífico com uma faca e roubou 1 quilo de carne, ameaçou o rapaz com a faca, e a polícia estava lá de fora. E passou uma senhora, e ele pegou a senhora e botou na frente como refém. E as câmeras estavam ali. E aquele homem, sem saber o que fazer, ele olhou para a câmera e havia várias pessoas. Isso talvez está com uns 10 anos, mas possivelmente você vai encontrar na internet. E então, ele olhando para a câmera, eu lembro que a camisa dele era listrada, umas listas grossas, talvez vermelho e branco, ou vermelho e amarelo claro. E eu lembro que ele disse: mãe, eu sei que a senhora vai me assistir. A senhora sabe que eu nunca roubei. A senhora sabe que eu nunca precisei fazer isso. A senhora me ensinou o caminho certo. Só que eu não tinha nada para dar para meus filhos. E aquela circunstância fez com que ele roubasse 1 quilo de carne. Aquela circunstância. Ele foi tentado por um mal que não estava no seu coração. Então ele deixou aquela mulher sair e pegou a faca e degolou, cortou o próprio pescoço e ali morreu. O homem, ele foi tentado em um momento oportuno. Satanás trabalhou na mente daquele homem, e aquele homem sequer pôde levar aquele quilo de carne para os seus filhos. Ele chorando disse: eu tenho 2 filhos. Eu saí da minha casa e eles estavam chorando porque não tinha o que tomar café. Aquilo fez aquele homem roubar. Aquela circunstância, aquele foi o mal que surgiu num coração de um homem que não tinha aquele tipo de maldade. Muitas vezes podemos ser pegos de surpresas, ser tentados em momentos oportunos. E às vezes nós não paramos para analisar que muitas fragilidades que nós temos, elas são fragilidades circunstanciais. E que, por ser circunstanciais, nós muitas vezes caímos por não observar essas fragilidades que nós temos. E existem fases na vida, momentos na vida que nos coloca vulnerável diante de uma tempestade que chega rápido. Uma tempestade que você não espera. Você está vulnerável, você está com a fraqueza, você está sentindo algo e está mexendo com você. E só você sabe o que passa naquela fase. Só você sabe o turbilhão de coisas que está na tua mente. Só você sabe quantas lágrimas deixou, quantas lágrimas foram derramadas por causa desse momento vulnerável na tua vida, e o laço do inimigo foi estabelecido naquele momento. Eu quero que você entenda que eu estou falando sobre tentação no momento oportuno. E o maior laço do diabo é a tentação no momento oportuno. Esses dias, eu não quero entrar aqui muito, a inspiração de pregar foi algo que aconteceu comigo. E eu vi eu vou dizer assim, um prato estabelecido em um momento oportuno, e um prato, eu vou dizer para você, que você olha e diz: rapaz, mas o diabo é diabo. Que oportunidade, que oportunidade, que momento oportuno.
E a mente fragilizada, os pensamentos fragilizados, e aquilo me fez pensar, aquilo me fez refletir como Satanás, ele vai agir no momento oportuno. Como ele faz isso? E às vezes nós somos tentados, irmãos, pelas fraquezas. Sim, é verdade. Muitas vezes somos tentados pela fraqueza, tanto de ficar em casa, de ir para a rua, de deixar o culto, de pecar, de falhar, por fraquezas que nós temos. Mas quando somos tentados em momentos oportunos, é porque Satanás descobriu que há uma vulnerabilidade em você que não faz parte de você, e você não vai vigiar como você vigia, porque você não tem aquela fraqueza, você não se vê com aquela fraqueza, então ele vai trabalhar de uma maneira que você vai ser colocado naquela circunstância. Vocês estão entendendo? Então, é como eu dei esse exemplo do pai de família. Eu vou tentar aqui ser breve, amém? E aí nós precisamos vigiar com as tentações que vêm nesse momento oportuno, que às vezes nós não paramos para analisar. Quando surgem essas tentações? Sempre são em oportunidades gigantescas. Quando você vê, por exemplo, capítulo 25 de Gênesis, no capítulo 25, versículo 30, você vai ver a história de Jacó. Esaú foi caçar, passou o dia caçando. Esaú sabia fazer comida. A Bíblia diz que o pai de Jacó, Esaú, gostava da comida de Esaú, ou da caça, melhor dizendo, e ele sabia caçar, melhor dizendo, e ele gostava de caçar, mas ele chegou exausto, cansado, e o irmão dele, em um momento oportuno de fraqueza, preparou um prato de lentilhas, um guisado, e a Bíblia chama de guisado vermelho, um guisado, sabe aquilo que está ali na vontade daquele homem, sabe aquela coisa que bateu na fraqueza dele. E aquele homem diz: ei, por favor, me dá isso aqui. Ele: não, eu te dou, mas se tu trocar a bênção da primogenitura, se você me der ela, eu te dou esse lindo prato. Eu tenho certeza que aquela tentação só serviu naquele momento. Aquela tentação não poderia, irmãos, ele poderia pegar, só leu a Bíblia, ele poderia pegar um dos animais do pai dele lá, matar, assar, ele poderia fazer, mas ele estava exausto, estava cansado, passou o dia na mata caçando, cansado, exausto, e aquele prato predileto. Sabe quando a pessoa está com fome, e nessa hora da fome é a hora que bate, que você só quer saber de comer? Ali ele foi tentado. Foi nesse momento, nessa tentação circunstancial. Qualquer outro dia, poderia oferecer para ele e dizer: vamos trocar aqui. Ele: não, isso aqui não vale nada em relação à bênção que eu tenho. Mas naquele momento oportuno ele trocou. Naquele momento oportuno ele acabou trocando. Trocou. A questão, irmãos, que às vezes nós fazemos a mesma coisa. Trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Quantas vezes você fez isso? Trocou aquilo que é eterno por algo passageiro. Trocou aquilo que é uma felicidade eterna por um prazer momentâneo. Quantas vezes você abandonou a fé? Quantas vezes você fracassou? Quantas vezes você ainda tem percorrido nesse caminho do erro? Quantas vezes? Quantas vezes nós realmente temos trocado nosso relacionamento íntimo com Deus, que é íntegro de fato, por algo momentâneo? Conversas com ímpios, sabe, coisas momentâneas. Quantas vezes? Esaú, ele nos ensina que o desespero cega. O desespero cega. E aquele homem estava desesperado para se alimentar e ficou cego. Cego a ponto de entender que aquilo não poderia saciar sua fome mais do que 40 minutos e logo estaria com fome. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, deixando o pão da vida, o alimento vivo, por não observarmos que somos muitas vezes tentados de maneiras circunstanciais, e nós caímos nas circunstâncias e achamos aquilo normal. Nós normatizamos aquilo que Satanás preparou para nós. Mateus capítulo 4, versículo 3, após Jesus jejuar 40 dias,
A Bíblia diz que Jesus teve fome. O que Satanás fez? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Só que Jesus, ele não tem o mal dentro de si. Então como ele pode ser tentado, irmão? Por exemplo, imagine nos dias de hoje, alguém passasse e falasse com Jesus: Jesus, venha ter uma noite comigo. Jesus dentro do seu coração não tinha aquilo. Mas circunstancialmente ele estava com fome. Circunstancialmente ele estava na prova, no deserto. Ele estava ali no auge da sua prova. E Satanás disse: ei, tu é o rei, eu não preciso resolver nada, tu pode resolver, transforma essa pedra em pão. Transforma a pedra em pão. O que eu quero dizer para você? O que eu quero que você entenda? Que circunstancialmente, às vezes tem problemas que acontecem com você, na sua casa, na sua família, na igreja, o que seja, que você é muitas vezes colocado pelo próprio Satanás para você resolver do teu jeito. Eu vou falar isso não vai ficar desse jeito, vai ser desse jeito, agora as coisas é desse jeito. Satanás coloca para você resolver, parece que é bom, você tentando resolver. Mas Jesus ensinou que só pela palavra você pode vencer. Só pela palavra. E às vezes, e sabemos que Jesus, ele tinha poder para transformar as pedras em pães. Jesus poderia fazer. Às vezes você pode resolver uma coisa do teu jeito, você pode. Você pode responder a um ato de ignorância com mais ignorância ainda. Você pode resolver algo com um valente sendo mais valente ainda. Você pode resolver uma ação de agressão com mais agressão ainda. Tudo você pode. Mas isso aparenta que você está resolvendo. Você está gerando mais problemas. É verdade. Você está agora servindo ao diabo, pensando que está servindo a Deus. Assim era Cristo. Se ele tivesse feito aquilo que Satanás... Por isso ele disse: se tu me adorar... Satanás queria ser adorado. E quando nós somos testados de maneiras circunstanciais, Satanás quer a nossa adoração. Satanás quer a nossa adoração. E às vezes nós não percebemos, irmãos. Não percebemos que estas coisas acontecem. Isso me faz lembrar de Pedro, inclusive. Lá em João capítulo 13, versículo 37, Pedro disse que morreria por Jesus. Morreria por Jesus, e que não negaria. Menos de 1h30 depois, circunstâncias ocorreram que fez com que Pedro negasse Jesus. Que fez com que Pedro, que disse que morria onde ele fosse morrer, que seguia onde ele fosse, o deixasse. E disseram: tu não é um deles? E ele disse: não, nunca ouvi na vida. As circunstâncias trouxeram tanto medo para Pedro, e Pedro era o mais bruto, era o mais ignorante, era o mais corajoso. Não tinha nenhum discípulo mais corajoso que Pedro. Mas aquelas circunstâncias, e Satanás faz isso. As circunstâncias faz você olhar as tuas forças e ser transformado em fraquezas num momento de vulnerabilidade. É isso que Satanás faz. E eu quero que vocês saiam daqui entendendo que muitas vezes Satanás não vai pegar naquilo que você é tendente a cair, não. Ele vai fazer com aquilo que você não está esperando. Vai acontecer circunstâncias que ocorrem para que o mal venha surgir dali. E quando você só percebe no começo, antes a tua mente está bagunçada, vai. E quando a mente começa a ficar bagunçada, só Deus. Só Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Somente Deus para livrar. E aí você vai ver que Satanás cria essa armadilha circunstancial. Pedro nega Jesus 3 vezes, lá em Lucas capítulo 22. E ele começa a negar porque o medo da perseguição cegou ele. Às vezes nós estamos do mesmo jeitinho. O medo da perseguição, o medo de falar: olha, eu sou da fé, eu sou da igreja X, a doutrina lá desse jeito, não sei o que, desconversar, sabe? O medo de ser perseguido. Às vezes nós estamos desse jeito. E quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes nós não temos negado Jesus? Quantas vezes nós não temos negado a fé? Quantas vezes, irmão, nós não temos feito a mesma coisa, com medo
com medo, com vergonha. Aí as irmãzinhas na igreja, na escola, levantam um pouquinho a saia, vira o cós para subir um pouquinho. Quantas vezes você já deve ter feito isso? Quantas vezes te perguntaram alguma doutrina, às vezes até uma coisa simples como um namoro, alguma coisa. Não, mas isso é coisa de outro tempo. Quantas vezes você negou a fé, negou Cristo? Quantas vezes cada um de nós, negamos de alguma forma? Quantas vezes nós não fizemos isso por vergonha, medo de ser ridicularizado, medo ali devido às circunstâncias que nós somos colocados, e aí você tem que negar a fé, tem que dizer, não, mas não é assim também não, mesmo sendo uma doutrina que de fato você crê. Quantas vezes nós fazemos isso? Então Pedro, ele nos ensina, irmãos, que o medo nada mais é do que uma grande mentira. O medo é uma grande mentira. Por que você vai temer definir a tua fé? Por que você vai temer definir a tua fé? Nenhum dos discípulos dos outros negaram Jesus, e nenhum foi crucificado com Cristo, mas o medo cegou aquele homem. O medo trouxe uma grande mentira. Se eu falar, eu vou morrer. Mas ele tinha dito, onde tu morrer, eu vou morrer, Senhor. Onde tu for, eu vou, Senhor. Aonde tu estiver, eu vou estar, Senhor. Eu vou ler uma escritura que ele disse, bem aqui, olha só o que ele diz. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, isso é Pedro, isso já em outra fase da vida. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ninguém podia falar mais do que Pedro isso aqui. Ninguém. Porque Pedro sabia que o diabo só estava ao redor mesmo, porque o Satanás foi pedir a Deus para se andar, acabar com a vida de Pedro, e Jesus rogou ali. Ele sabia que o diabo está vigiando mesmo ali, como ele disse, olha, vigiar, ser vigilante, porque o diabo, vosso inimigo, está ao redor, procurando, rugindo, para quem ele puder tragar. Ele sabia que se ele pudesse, se não fosse Cristo, na vida de Pedro, a vida dele estava tragada. E quando ele diz ser vigilante, seja sóbrios, ele está dizendo assim, ó, vigia. Eu pensei que era um crente, eu pensei que eu não negava fé. Eu era aquele que eu não acreditava que eu não ia negar fé, mas eu neguei. Porque eu acabei negando, eu não vigiei. As circunstâncias me cegaram. E às vezes nós estamos dessa forma, irmãos, sem observar. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que está em pé, trate, pois aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Se você pensa que está em pé, você pensa, então vigie para você não cair. Se você estiver em pé, mas se você realmente não tiver, você já está no chão e não percebe. Porque essas provas circunstanciais destrói o homem por dentro, destrói. Por isso que Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, não é isso? Quando é atraído e aquilo vai seduzindo, e aí ele vai... Porque tem aquela tentação que é da tua debilidade, que é da tua fraqueza. E Satanás não vai direto naquilo. Se ele vê que tu é vigilante, que tu é sóbrio, o que ele vai fazer? As circunstâncias estão ali, ele está vigiando, querendo tragar a tua vida, querendo te destruir. Ele vai olhar aquelas circunstâncias e vai dizer, é aqui que dá. É aqui que vai dar para eu fazer o que eu quero. É nesse momento. Por isso que Provérbios diz assim, olha o que Salomão diz, Provérbios 18:14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o levantará? Irmãos, quando você está com o espírito abatido, quem que vai te levantar? O teu próprio espírito te sustenta na doença, e está lá. Mas e quando você estiver abatido? Quando nem mesmo você não estiver crendo mais na tua vitória? Quando você estiver olhando a tua derrota e dizer, meu Deus, eu vou desistir. Não dá mais, eu caí de novo, eu fracassei de novo. Sabe, quem te levantará? Não há um homem que pode fazer isso, irmãos. Se não for Deus, não há ninguém que pode fazer isso. Não há ninguém. Ninguém. Amém? Então eu espero que nós possamos sair daqui entendendo. Entendendo como Satanás ele age. Segundo Samuel, nós vemos quando os guerreiros de Davi estavam na guerra, não é isso? E estavam lutando. E aí Davi estava fazendo o que nessa fase? Estava passeando no terraço do seu palácio. Estava passeando, então ele viu Betseba. Mas ele não planejou a cobiça. Davi, ele não tinha por que planejar. Ele não tinha por nada. Não sei se você sabe, irmãos, era normal que os homens de guerra, em tempo de guerra, os homens não tinham relações com as suas esposas.
Era normal aqui. Tanto que Urias nem aceitou ter com a esposa quando ele mandou trazer. E então, naquela circunstância, naquele momento, Davi, quando olha aquela mulher, mesmo tendo 600 mulheres, ele não tinha, mas ele não estava, ele estava num momento de fraqueza. E quando ele olha, ele não planeja nada no sentido de, não, eu estou passeando aqui procurando o que pecar. Não, ele não estava, ele só estava literalmente andando de uma forma, né, desapercebido. E então, quando ele olha, ele agora deseja Betseba, cai com Betseba, fraqueja com Betseba, por causa daquela ação circunstancial. Aquela ação circunstancial fez com que Davi caísse em pecado. E caísse, isso através do seu olhar. Às vezes, você não percebe que enquanto você deveria estar na guerra, teus irmãos estão orando, estão jejuando, estão na guerra, você vive na rede social, você vive olhando que não deve, vive falando com homens, ou mulher com homens, aquela coisa, você vive naquela vida, porque a tua vida está um tédio, os outros estão na guerra e você está um tédio, está desapercebido, distraído. Isso é um território fértil para o pecado. Isso é um território fértil para o pecado. E muitas vezes começa com redes sociais, com conversas. Então Davi nos alerta, irmãos, que até mesmo os homens mais piedosos pode cair quando anda desapercebido. Até mesmo o melhor do cristão, até mesmo o homem segundo o coração de Deus. Imagine você, imagine eu, qualquer um de nós estamos sujeitos a cair em qualquer tipo de pecado circunstancial, aqueles que Satanás acha uma brechinha. Então, Davi nos ensina, irmãos, a andar não negligenciando a nossa própria fé, não negligenciando a nossa própria vigilância, mas lutando. Em tempos de guerra, é guerra. Amém. Lutando. Amém? Amém? A mesma coisa, talvez eu vou encerrar agora, mas a mesma coisa você vê em Juízes 16. O homem invencível, Sansão. O homem fisicamente invencível. Ouso dizer que nenhum homem e nenhum animal da face da terra era capaz de detê-lo. Ninguém podia detê-lo. Ele rasgou um leão como se fosse uma coisa de nada. Quebrava corda, arrancou portões. Que pesava mais? Aqueles portões de ferro que não sei quantos homens para abrir. E ele levar no ombro e jogar para cima do monte. Ou, por exemplo, um rinoceronte e rasgar um rinoceronte. Qual é o mais difícil de fazer? E se Sansão foi capaz disso, ouso dizer, que homem, quando estava cheio do Espírito, era fisicamente invencível. Mas as circunstâncias revelaram uma fraqueza, a fraqueza emocional. A fraqueza emocional. Às vezes você é um homem de fé, um homem que ora, que jejua, ou às vezes um homem que mantém-se na fé, independente da tua fase, a tua vida com Deus está ali, você é forte. E Satanás sabe se a tua fraqueza é no teu emocional. Satanás, na brecha que ele tiver, as oportunidades vêm. E é nessas horas que muitos de nós somos pegos. É nessa fraqueza emocional, é nessa fraqueza que Sansão mostrou a sua vulnerabilidade e a cegueira chegou. Quantas vezes você eu sou cristão, eu sou forte, está ali confiando em você, e aí Satanás vem na circunstância correta, ele traz uma cegueira e você não observa que está caindo no caminho do erro. Você não observa, porque a cegueira está ali. A cegueira está lá em você, e você confiando na tua força. Não, Deus é comigo, Deus sempre é comigo. E aí você não observa, não percebe que o Espírito Santo já deixou. Há quanto tempo? Às vezes nós não temos percebido isso. Às vezes, irmãos, o que acontece conosco é que nós, muitas vezes, confiamos tanto na nossa força com Deus, é oração, é jejum, o que seja, mas não percebemos muitas das ciladas do diabo no emocional. Sansão, talvez é como muitos de nós, que escondemos atrás de uma atadura da força, a tua fraqueza. E muitos de nós guardamos mágoa, rancor, tristeza, perdão que deveria ser liberado, e você vive uma vida de cego ou cega,
uma vida sem futuro, uma vida sem o Espírito de Deus, vivendo enganando-se e enganando os outros, que é cristão ou cristã. Às vezes nós estamos desse jeito, emocionalmente destruídos, emocionalmente rachados, e nós não percebemos que há sentimentos que estão ali expulsando o Espírito de Deus de nós. Então Sansão também nos ensina alguma coisa, e Sansão nos ensina qualquer coisa. Ele nos ensina que sem humildade até mesmo os mais fortes caem. Sem humildade até mesmo os mais fortes caem. Até mesmo os mais fortes caem. Você sabe quem derrubou o William Branham? Homem de Deus com poder e virtude, sabe? Nasceu com um ofício, os dons. Uma circunstância. Quando os Estados Unidos voltou a enriquecer, os cultos de cura divina decaíram. E os Estados Unidos, as pessoas não estavam mais indo aos cultos. E os cultos que estavam começando a acontecer, que estavam tendo uma ascensão, um crescimento, era as igrejas neopentecostais, que chegou aqui no Brasil na década de 70 para frente, 76. Que é aquela que prega dinheiro, que você compra, faz um voto com Deus. E as igrejas estavam crescendo. E as igrejas de movimento de cura não estavam mais tendo cura. Você sabe o que aconteceu com um grande pregador? Allen morreu embriagado. A circunstância, irmão. Era um homem de Deus. Mas ele, quando tinha 4 anos de idade, o pai dele dava álcool para ele beber. E ele bebia todas as noites embriagado para conseguir dormir, porque ele era um menino mais imperativo. E o pai dele dava álcool para ele. Ele teve vícios de álcool. E ele se tornou um cristão, um pregador da palavra, um homem cheio de unção. Inclusive é dito na história que aparecia o sangue na mão dele, ele orava pelas pessoas, eles eram curados. Um homem que tinha uma boa pregação, uma boa palavra. Mas a circunstância chegou de tal modo que aquilo decaiu e ele não havia mais aonde pregar. As igrejas não cresciam, elas definhando. E aí ele foi encontrado na casa com 3 vidros de conhaque, de um tipo de bebida alcoólica, na sua casa, encontrado morto. Que tristeza. Eu poderia citar de um por um daqueles homens, como foi a queda deles, e tudo naquela circunstância. E nessa circunstância que tudo estava desse jeito, o irmão Branham vem com a mensagem sobre o Elias. Ministério especial sobre o Elias que haveria de vir, trazendo ênfase para ele, deixando alguns pontos, e aquela circunstância fez com que ele deixasse uma mensagem mais cristocêntrica e trouxesse uma mensagem mais para o seu próprio ministério. E Deus teve que recolher. As circunstâncias podem nos derrubar. Pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser membro, pode ser qualquer um de nós. Não confie nas tuas obras. Não confie no seu coração. Não confie na circunstância que você está passando e dizer, vai resolver para frente. Não confie. Não confie. Porque, irmãos, é muito fácil você cair. É muito fácil você cair. E para alguns a queda representa uma queda. Para alguns uma queda representa uma família destruída. Para outros uma queda representa uma igreja destruída. A queda de Sansão representava toda a sua nação. E se no último momento ele não pedisse força mais uma vez para Deus, eu acredito que é esse o momento. Essa é a circunstância da restauração. É reconhecer a nossa cegueira, colocar as mãos naquilo que o inimigo está sobre você, aquilo que aparenta estar sobre você, e empurrar com toda a sua força aquilo que está sobre você, todo aquele fardo que está sobre você. E então, somente assim nós morremos para o mundo. Porque até hoje o nome de Sansão é citado.
Ele morreu para o mundo. Assim como um cristão, quando ele perde o prazer no mundo e realmente ele volta à sua força, ele na verdade se torna cego para o mundo, porque só enxerga as coisas de Deus. Glória a Deus. Então eu espero, irmãos, que cada um de nós possamos sair aqui refletindo. Eu não sei qual foi a tua queda, não sei onde você caiu, não sei a tua fraqueza, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei quais circunstâncias te colocaram da maneira que você está, eu não sei nem mesmo até o quanto Deus tem falado ao seu coração, nada disso eu sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. E aqui eu quero encerrar fazendo uma oração, amém? Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração final, nós vamos para nossas casas. Vamos ficar de pé, quem quiser ajoelhar, amém? Mas, Senhor Jesus, Pai, eu te peço, no nome do Senhor Jesus, Aleluia, Senhor. Glória a Deus. repreenda todo o mal de nossas vidas, Pai. Aleluia, Senhor. Que as circunstâncias da vida, Deus, as circunstâncias onde Satanás tem encontrado, Deus, espaço para um laço feito, Senhor, Pai, perdoe as nossas vidas, repreenda todo o mal, perdoe cada um, Deus, dos teus servos em tua presença. É que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, amém.